Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a aula da explicação do hoje do Centro de Mídias, tá? Então basicamente a aula vai estar falando sobre os tipos de colonização existente e vai focar principalmente na colonização espanhola e portuguesa, tá? Ambos esses países eles vão ter semelhanças e vão ter diferenças, certo? O que nós temos que entender sobre colonização? Colonização seria eu entrar em um território e a partir da entrada desse território eu colocar minhas ações, minhas ideias, meu jeito de vida, as minhas regras sobre o outro país, certo? Como que pode ser feito isso? Pode ser por meio de leis, pode ser por meio da escravidão, pode ser por meio do comércio. Então nós temos que entender que a colonização ela pode interferir em um outro país de forma direta ou indireta. Então, por exemplo, de forma direta, quando, por exemplo, os portugueses querem ensinar a língua portuguesa para os indígenas. Então eles estão fazendo isso com intenção, de forma direta. E de forma indireta, quando os portugueses, por exemplo, que tinham seu hábito de roupas, os indígenas começam a ver aquilo e começam também a usar roupas. Então isso é uma coisa de forma indireta, eles não tiveram a intenção de fato, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Quais que são as principais semelhanças entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa? As duas colonizações, os dois tipos de colonização, no início eles buscavam retirar riquezas. Então o ponto principal dessas grandes navegações, né, tem até um vídeo depois se vocês quiserem ver, que fala sobre ela, o ponto principal era retirar riquezas e mandar para essas cortes, tá? A corte portuguesa e a corte espanhola. Outra semelhança, o objetivo principal de ambas, tá? Além de obter riquezas, era fazer com que os dois países se tornassem potências. Potências o quê? Lembra que não estamos falando de lógica capitalista nesse momento, a gente está falando de mercantilismo, uma lógica mercantil. Ou seja, eu adquiro produtos para revender no mercado por um preço melhor, certo? Então o que acontece dentro dessa lógica aqui, pessoal? As duas queriam se tornar potências navegadoras. E qual é a importância de se tornar uma potência navegadora? O país que é considerado uma potência navegadora, consequentemente vai ter mais investimentos, vai obter mais riquezas e vai ser mais bem visto, vai ganhar uma moral com outros países. Dessa forma, tudo que se refere à navegação vão procurar primeiro o país que é a potência navegadora. A gente vai ter uma disputa aí entre Espanha, que sai primeiro, depois Portugal e mais pra frente a Inglaterra, tá bom? Bem, tendo em fato isso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as diferenças entre a colonização espanhola e a portuguesa. A principal diferença é a seguinte: na colonização espanhola, as colônias eram colônias de exploração. O que isso quer dizer? Os espanhóis não tinham vontade nenhuma, não tinham pretensão nenhuma de morarem nesses novos territórios. Então, numa colônia de exploração, a importância é retirar todas as riquezas possíveis daquele território e passá-las para o seu país de origem, certo? Não deixando nenhum morador lá e tentando não deixar nenhuma influência sobre aquele local. Por quê? Para os espanhóis, aquilo ali não representava nada, o território para eles não era importante, tá? Não era importante para deixar pessoas morando lá. A gente tem que entender que o território para a colônia de exploração é importante até o momento em que ela me gera riquezas. Depois disso, eu descarto. Tudo bem? Já Portugal, ela vai ser uma colônia de povoamento, ou seja, a ideia vai ser com que pessoas do país de origem, da colônia, fiquem pessoas da metrópole, que é o país, né, que vai colonizar, algumas pessoas fiquem na colônia para garantir a tomada territorial. Ou seja, mesmo que se acabar as riquezas, o povo português vai continuar nessa localidade para dessa forma conseguir por meio de impostos ou por meio mesmo da posse territorial conseguir crescer tanto economicamente quanto na questão de influência com outros países, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera!